Plano Nacional de Educação foi sancionado em junho de 2014 e define as bases da política educacional brasileira para os próximos 10 anos. Pensando no desenvolvimento do país a partir da educação, professores, especialistas e gestores públicos buscam melhorar a qualidade no ensino. E esse assunto estará em pauta na Unicinos durante essa semana. E é para falar mais sobre isso que recebemos aqui no estúdio Rosângela Fritti, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicinos, também com a gente Flávia Verli, coordenadora do Observatório de Educação INEP-CAPES, e ainda Luiz Arthur de Bittencourt, secretário municipal de Educação de São Leopoldo. Sejam bem-vindos ao Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos para essa conversa. Bom, e a gente começa com a professora Rosângela, querendo saber justamente, esse Plano Nacional de Educação, ele tem 20 metas, certo, professora? Quais as principais que a senhora destacaria para a gente? Bom, Vanessa, eu começaria dizendo assim, que quando um instrumento pretende ser norteador de uma política educacional, uma política de Estado, na verdade, talvez a gente devesse começar a discutir não a questão de ser 20 metas, mas a questão de, talvez o mais importante é começar pelas suas diretrizes, pelos seus princípios, porque a gente já teve um outro plano, né? Aliás, esse está chegando 3 anos, com 3 anos de atraso, né? Que definiram metas que não foram cumpridas, né? Então, a questão das 20 metas, talvez ela possa ser muito ou pouco, dependendo da perspectiva que a gente olhe. Mas a gente tem como destacar algumas delas, professora? Talvez seja importante destacar a ampliação do financiamento, né? Eu acho que não só a disponibilidade de recursos, mas também depois é importante se fazer o controle do uso desses recursos e também o custo aluno-qualidade, né? A definição de uma referência para definir o investimento em educação. E, professora Flávia, por que o Plano Nacional de Educação seria necessário, então, para o país? Bom, em termos de educação, nós precisamos necessariamente de propostas, de objetivos, de metas, de foco na ação. Nós temos 50 milhões de alunos na educação básica, não é? E, portanto, nós precisamos necessariamente de uma proposta clara que possa receber a adesão de municípios, de estados, de professores, das escolas, enfim. A importância do Plano Nacional é justamente tentar acumular o esforço, a energia e as propostas para melhorar a qualidade da educação, né? A própria Constituição já nos exige um plano nacional, não é? E a sociedade brasileira, eu acredito que tem conseguido promover discussões. O próprio CONAI, desde 2010, já vem fazendo discussões a respeito do que seria importante para a educação brasileira. Uma educação brasileira não tratada apenas em termos do ensino básico ou em termos da educação infantil, mas em termos de um sistema nacional articulado que focalize as relações e as necessidades de cada um dos níveis de ensino e das modalidades de ensino, né? Eu estou me referindo assim, aqui não adianta nós termos um foco muito grande na educação básica, ela é importante, mas nós precisamos também nos preocupar com formação em ensino médio, educação profissional, ensino superior. Na formação como um todo, exatamente, né? A professora comentou aí da adesão dos municípios, então a gente quer saber do secretário Arthur, como é que São Leopoldo vem pensando essa questão? Bom, essa questão do plano, na verdade, é no município que ele vai se implementar boa parte do plano. Então, São Leopoldo constitui o Fórum Municipal de Educação e nós temos, né, como uma prioridade fortalecer esse fórum, onde todos os segmentos da sociedade se fazem representados. E ali as discussões devem acontecer. O grande desafio que eu vejo para o fórum hoje é justamente conseguir envolver a comunidade. Porque o plano nacional ele foi bem discutido, por isso 3 anos e meio de atraso nesse plano, porque ele foi amplamente discutido.
Mas quem discute o plano, muitas vezes, não são todos os segmentos da sociedade, porque não se fazem representar. Não é uma questão de não ser aberto espaço, mas não se faz representar. E eu cito uma questão importante, que é a educação infantil, que nós estamos falando agora em universalizar a educação infantil de 4 e 5 anos, né? E a intenção de universalizar é justamente inserir a criança no sistema de educação desde os 4 anos. Mas, para a grande sociedade, né, para a grande parte da sociedade, a educação infantil é um local para ter o cuidado do seu filho enquanto se ocupa com o trabalho. Então, essas discussões precisam ser mais publicadas e mais discutidas, justamente para a sociedade começar a realmente se envolver na educação e não ficar apenas um discurso pela educação, mas sim um envolvimento, de fato, da sociedade. Uma das metas, né, do Plano Nacional de Educação seria ampliar o investimento governamental também na educação pública para atingir o patamar em 10 anos de 10% do PIB do país. E sabe-se também que atualmente os estados e municípios devem investir 25% dos impostos em educação. Então eu queria saber do secretário Arthur qual é a situação de São Leopoldo nesse momento, como que a gente pode perceber esse investimento aqui na cidade? Bom, São Leopoldo esse ano vai ser o primeiro ano na história de São Leopoldo que nós vamos chegar dos 25% dos recursos do município, né, do recurso próprio, nós vamos chegar em 27%. Então, esse ano nós estamos passando em mais de 2 milhões do orçamento do município, o que era inicialmente destinado à educação. E muitas dessas ações são justamente para atender os desafios para a educação, não em função do plano, mas também em função do plano, porque é uma ordem natural. Nós precisamos ampliar a educação infantil, assim como nós precisamos as escolas que não têm até as séries finais chegar lá. Então, existe todo um planejamento e, para isso, precisa de muita infraestrutura. Nós falamos também a questão da inclusão. Nós criamos a Sala da Diversidade esse ano em toda a rede, que é justamente para tratar essas questões de inclusão, que são desafios, inclusive, para o professor, né? Muito trabalho tem que ser feito. Então, isso necessita um investimento. Também o investimento é um trabalho estratégico de ampliar a arrecadação, né, o que vem do governo federal de Fundeb, porque o que acontece também historicamente no país, que se define políticas públicas e não se diz de onde vai vir o dinheiro para financiá-las. Então, esse é o primeiro plano que nós temos, né, a 20ª meta, quer dizer, que é 10% do PIB, mas, porém, vai ser no final do plano. Até lá, os municípios vão ter que o que diz respeito à educação pública, porque o plano não é da Secretaria Municipal de Educação, né, unicamente, ele é do município todo. Então, mas o que diz respeito ao financiamento da parte do município, isso não se diz ainda onde é que vem o dinheiro até o 2024, que é quando é para cumprir os 10%. Então, existe esse desafio também do município, e esse ano nós temos já o reflexo, que são 2% a mais no que é destinado para a educação. A gente pode comentar também outra meta, que é universalizar o ensino fundamental de 9 anos para todas as pessoas, então, de 6 a 14 anos, né, professora Rosângela? Exatamente. Quanto disso já foi feito? O que a gente pode dizer em relação às pesquisas do IDEB? Assim, acho que aí a gente poderia se referir a 2 metas. A meta de universalização do ensino fundamental talvez seja a mais fácil de ser atingida, porque hoje nós temos 29 milhões de alunos matriculados nessa faixa etária e nós precisaríamos chegar a 29,1 milhões. Então, essa talvez seja uma das metas que a gente tem uma menor distância entre o que é proposto até 2024. Claro que, em relação a essa meta, a gente tem um grande desafio, que é também concluir com o aluno na idade certa, e não o aluno em defasagem de idade séria. E essa é uma distância maior, né? Que é melhorar as condições de aprendizagem e não só aprovar esse aluno para que ele possa concluir essa etapa com qualidade, garantindo para ele a continuidade dos seus estudos. Então, penso que essa é uma das metas que vai ser mais fácil de ser atingida. A outra meta se refere à questão do IDEB. Acho que é o que tu está te referindo, né? Bom, em relação ao IDEB, o grande desafio ainda está em relação ao ensino médio, né? Que agora, não faz muito tempo, saíram os resultados, né? E o ensino fundamental, ele
chegou próximo da meta estabelecida e o ensino médio ainda aquém do que estava sendo esperado. Então, acho que volto muito à questão inicial da professora Flávia, né? A gente não pode pensar cada etapa como se ela pudesse ser desconectada de todo um processo educativo. Não são estanques, né? Bom, professora Rosângela, e como o Plano Nacional de Educação é tratado, então, pelo ensino privado? Bem, como o Plano Nacional de Educação, ele tem como grande objetivo a articulação para um Sistema Nacional de Educação, quer dizer, todos os níveis e modalidades, eles fazem parte desse plano, né? Um dos grandes tensionamentos durante o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação e depois na sua tramitação no Congresso, na Câmara e no Congresso, dizia respeito à questão do ensino privado, né? Se a aplicação dos recursos, que é o que a gente falava, incluiria, no caso, o ensino privado. No documento que foi sancionado, no documento final, então, o ensino privado, e aí eu vou talvez destacar a educação superior, ela fica contemplada porque, para atingir a meta, ela é um elemento importante do sistema, com as políticas tanto do FIES, que é o financiamento estudantil, quanto do ProUni, né? Então, a educação privada, ela vai continuar recebendo recursos públicos para atingir as metas que estão estabelecidas para a educação superior. Eu queria ver também com a professora Flávia, então, falando sobre o ensino superior, então, né, como a professora já falou, a Rosângela, como pode ser feito para funcionar então, na universidade esses planos que a gente está falando? Bem, eu acredito que nós já temos aqui na universidade, tanto o ProUni, alunos com FIES também, não é? E isso em termos das próprias licenciaturas e de outros cursos de graduação igualmente, não é? Eu gostaria também de destacar a meta de número 14, que eu acho que tem uma repercussão grande na medida em que a própria universidade, a Unicinos, tem vários programas de pós-graduação estrito sensu em funcionamento, né? E a meta 14, ela propõe elevar o número de matrículas de pós-graduação de modo a atingir uma titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores em todo o país, né? Isso, por certo, vai ter que exigir, dentro da Unicinos, uma reflexão grande em termos de número de matrículas, não é? Expansão de vagas, atendimento a demandas que vêm para vários cursos de realização de mestrados interinstitucionais e doutorados interinstitucionais. E essa meta é extremamente relevante na medida em que ela favorece a qualificação de professores e de gestores que estão em toda a educação básica. E, portanto, ela poderá, na verdade, contribuir em muito para a qualificação da educação básica e o atingimento daquelas questões que a professora Rosângela agora estava comentando. Bom, e a gente comentou antes também a importância de fazer com que esse assunto circule cada vez mais, que seja gerado discussões, debates sobre isso, né, professora? E é o encontro disso, então, que vai acontecer o fórum durante essa semana aqui na universidade. Eu gostaria que a senhora comentasse. Exato. O 12º Fórum Permanente Indicadores de Qualidade e Gestão Democrática tem como tema central a discussão do Plano Nacional de Educação 2014-2024 e, frente a ele, o impacto e os desafios trazidos pela pesquisa e dentro das práticas escolares. Por isso, na universidade, o Programa de Pós-Graduação em Educação fez uma articulação com a Secretaria Municipal de Educação daqui de São Leopoldo, no sentido de abrir as portas da Unicinos e acolher diretores de escolas, supervisores, componentes do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Educação, para São Leopoldo e para todos os municípios da região, né? E com a intenção de nós discutirmos não apenas o plano,
mas discutirmos as práticas educacionais realizadas dentro das redes públicas, não é, e privadas de ensino da região, e, ao mesmo tempo, que diálogos nós podemos fazer entre as pesquisas produzidas nos programas e a própria prática realizada nas escolas das redes municipais. Claro, e entra a pesquisa aplicada, a contribuição da universidade nesse aspecto para que se cresça mais nessa discussão, né, Rodrigo? Isso aí, eu quero ver o secretário agora falando sobre também, né, os assuntos que vão acontecer no debate, quais são os mais interessantes também, os mais necessários de serem discutidos para contribuir a população, os professores, órgãos públicos também. Toda discussão ela é voltada para a educação e toda ela é importante. Eu acho que o plano ser discutido, esse é o momento de discutir o plano. É o grande momento, porque nós temos 1 ano para aprovar o Plano Municipal de Educação. Então, o que está, a pauta maior hoje será o Plano Municipal. A Secretaria de Educação tem fortalecido isso em vários espaços. Nós tivemos eleição de CPMs, onde nós abordamos o assunto também para levar para os pais, né, que estão envolvidos, para os próprios alunos. Nós tivemos uma mostra de tecnologia e inovação com ciências, onde nós também abordamos com os alunos essa questão do Plano Municipal de Educação, porque é algo que está afastado da realidade, do dia a dia, né, do nosso aluno, até mesmo do dia a dia do professor, porque muitas vezes a gente não se sente tão conectado com essas questões, não é da nossa cultura, né, do nosso costume. Então, nós precisamos ter um trabalho aí mais intenso nesse sentido, de trazer um pertencimento de todos os envolvidos. Isso faz parte da minha realidade. E depende de mim também. O que é bastante desafiador, com certeza, professora Rosângela. Antes da gente encerrar, também gostaria de ouvir a senhora a respeito desse fórum. Não é o primeiro que acontece. Qual a expectativa de vocês também para que essa discussão ela tenha um certo ganho, né? Que a gente possa aí ter outros resultados gerados a partir de então? Olha, eu concordo com o secretário. Eu acho que o fórum ele tem sido a estratégia do projeto, coordenado pela professora Flávia, de fazer essa aproximação da universidade com a sociedade. Então, nesse sentido, nós cuidamos para que, desde as conferências, desde as 2 conferências de abertura e os painéis seguintes e o painel de fechamento, para que em todos esses momentos aconteça o debate, né? Porque o plano pode ser mais um plano que depois, avaliado, as suas metas não sejam atingidas. Então, é importante a pressão, é importante a discussão, é importante o controle social. E eu acho que essa é a grande contribuição que esse fórum vai estar promovendo, não só para São Leopoldo, mas, como disse a professora Flávia, para todas as cidades da região do Vale dos Sinos. E pode ser replicado, com certeza. Isso aí, o fórum acontece essa semana, então, né, nos dias 8 e 9, das 8 da manhã até às 6 da tarde, no auditório central da universidade. As inscrições estão abertas ainda. E é gratuito, né? É importante lembrar isso também. Bom, muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações e um bom evento. Obrigada. Obrigada.